1 Timóteo 6, versos 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela gloriosa oportunidade de podermos ouvir a exposição da Tua Palavra. Fala conosco pelo poder do Teu Espírito nessa tarde. Suplicamos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Agora, recentemente, nós vimos um embate seríssimo sobre a questão de como a igreja deve lidar com a escravidão. Nós vimos até um pastor de uma denominação nos Estados Unidos foi cancelado a sua vinda para a consciência cristã porque disseram que ele defendia a prática da escravidão. É claro que ele nega tudo isso, e não quero aqui entrar no mérito desse tipo de assunto, mas para você entender como é um assunto tão tenso e difícil na nossa sociedade, que gera muitos problemas na área de interpretação. O que nós vamos fazer é abrir as Escrituras, e como a Palavra de Deus nos ensina, irmãos, o propósito aqui, primeiramente, fundamental é entender que o apóstolo Paulo, ele não está lidando aqui como resolver o problema da escravidão no mundo, não é isso que ele está discutindo aqui. A segunda coisa importante, não é? Ele está escrevendo para Timóteo, que pastoreia um rebanho, e dentre o rebanho dele, que ele pastoreava, existiam senhores e existiam servos, que aqui podem ser chamados de escravos, numa certa medida. Então, como é que ele pastoreia esse grupo? Então, a preocupação de Paulo não é com um problema meramente no aspecto social, mas como a igreja resolve essa questão internamente. E é esse o ponto em questão aqui que Paulo passa a tratar. Ora, é bom entender que esse é um assunto de pastoral. Paulo está escrevendo, instruindo Timóteo no modo como ele deve lidar com esse assunto na época do Império Romano. Não é? Na época do Império Romano. Mais ou menos 1/3 de Roma, irmãos, daquela época, era feito por escravos. Então, você imagina uma sociedade que tinha uma estrutura tomada por esse tipo de coisa. Então, você imagina romper com isso da noite para o dia, você tornaria a sociedade em colapso. Então, Paulo aqui não está discutindo com os governantes, ele não está discutindo aqui com as autoridades sobre o assunto, ele está dizendo como é que a igreja deve lidar com esse assunto e como é que nós devemos resolver esse problema dentro da igreja, dentro do povo, no meio do povo de Deus. E Paulo vai dar alguns golpes fatais na prática da escravidão. Ele vai dar alguns golpes fatais, quando ele, por exemplo, vai chamar de irmãos, tanto um quanto o outro. Em última instância, o que nós temos aqui, escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, instruindo o jovem Timóteo a lidar com esse assunto, é que Timóteo deveria a partir do seguinte pressuposto: há um só Senhor, Senhor de todos, o nome dele é Jesus Cristo. Esse é o Senhor dos céus e da terra, ele é o Criador de todas as coisas. Esse Senhor, ele tem um nome grego chamado de Kyrios. Esse é o termo para o Senhor, Kyrios. Esse é o que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E todos aqueles que estão nele e que creem nele, estão subordinados a ele. Esses são seus servos e devem submissão à sua autoridade e aos seus princípios. A igreja do Senhor é a sociedade restabelecida por Deus. É a sociedade reestruturada por Deus. A maneira como Deus propõe uma sociedade organizada
é por meio do Evangelho, quando todas as coisas serão restauradas à sua forma na própria criação. Mas alguns pontos aqui eu queria frisar, irmãos, antes mesmo de adentrarmos o texto em particular. Primeira coisa que eu queria que você prestasse bem atenção. Quando o apóstolo Paulo, ele lida com o tema, por exemplo, marido e mulher, como ele faz lá em Efésios. Por favor, lembre-se que Paulo escreve a Timóteo, que pastoreia, que está associado à igreja de Éfeso. Então, ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, e ele vai lidar com esse assunto também lá. Em Efésios, capítulo 6 também, por favor, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6. Você vai encontrar nessa carta, a partir do verso 1, não é, algumas instruções que eu considero bem importantes. Veja, se você, no capítulo anterior do capítulo 6, o capítulo 5, Paulo vai falar sobre a relação marido e mulher, a partir do verso 22 do capítulo 5. E qual é a base da relação marido e mulher para o apóstolo Paulo? A relação Cristo e igreja. Então, ele dá um fundamento para essa relação marido e mulher, Cristo e igreja. Quando ele vai tratar da relação pais e filhos, que é o capítulo 6, verso 1 e 2, verso 1 a 4, ele lida com aquilo que é o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, veja o que ele diz no capítulo 6, verso 1 em diante: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Qual é a base dos filhos obedecerem os seus pais? O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Qual é a base do marido amar a esposa e da esposa ser submissa ao marido? A relação entre Cristo e a igreja. Mas é interessante que quando vai falar da relação servo e senhor, que está associado a esse conceito do Novo Testamento, até mesmo de escravidão, não há um fundamento para isso. Não há um fundamento. Ele não diz assim, olha, o fundamento é esse ou aquele. Aqui não, ele não entra nesse particular. É importante frisar, irmãos, porque o grande ponto é que ele vai distinguir aqui, no capítulo 6, verso 5, preste atenção na leitura do texto, ele fala assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você sabe como é que ele chama? Veja, vós servos, obedecei a vosso Senhor. A palavra Senhor aqui em grego é a palavra Kyrios. Veja, o Senhor aqui, que é aquele que o servo deve submeter na carne. Esse Senhor na carne é Kyrios. E o Senhor, que é Cristo, também é Kyrios. Veja que coisa interessante. Ele usa os dois termos. Por quê? Para que fique claro um detalhe. Ambos estão submissos ao senhorio de Cristo. Veja, tanto o servo quanto o Senhor estão subordinados à autoridade daquele que é Cristo. Só que aqui, na carta de Paulo a Timóteo, ele não usa a palavra Kyrios para descrever o Senhor. Ele usa a palavra que dá origem ao termo déspota, que é interessante, que é despotes, que é um termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo, que não é o termo Kyrios usado aqui em Efésios. A razão disso talvez seja diversa, mas provavelmente aqui, lá em Timóteo, Paulo esteja lidando com a escravidão nesse particular. Veja, se não é exatamente isso, irmãos, volte comigo para 1 Timóteo 6, verso 1, ele diz assim: todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. E aqui, o próprio Senhor aqui está em letra minúscula, que é o despotes. Vocês devem considerar digno aquele que é o Senhor. Esse Senhor aqui, provavelmente, talvez seja o termo, alguns estudiosos vão dizer, alguns vão afirmar isso, especialmente o George Knight III, que talvez seja o mais contundente nesse assunto, ele vai afirmar
que provavelmente esse é um termo técnico para descrever esse tipo de governo, despotes, que vem a palavra déspota na nossa língua. Ora, necessariamente isso não é um problema, porque o domínio, a palavra déspota, significa aquele que é o possuidor, aquele que é dono. Então, a palavra por si só não traz uma carga negativa. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 21, esse é um termo que vai ser usado para Deus, porque Ele é o possuidor, Ele é o dono. Então, necessariamente, não é um problema técnico o termo, mas talvez, para se dirigir a esses senhores, seja a razão do uso, não de Kyrios, como em Efésios 6 é feito, mas despotes, como é aqui no caso do texto de Timóteo. Por que eu estou colocando e introduzindo por esse caminho esse assunto, irmãos? Por uma razão simples, veja. Nós temos uma autoridade para a esposa amar, o marido amar a esposa e dar a vida por ela. Nós temos um princípio para que os filhos obedeçam seus pais. Mas nesse particular nós estamos lidando diante de uma estrutura que não é aquilo que é o ideal para uma sociedade, mas como é que a igreja deve lidar com isso, não é? E aqui Paulo, ele não está tratando mais uma vez de aspectos sociais do assunto, mas de aspectos eclesiásticos. Como deveria ser tratado esse tema, como esse assunto deve ser tratado dentro da igreja. Então, como é que ele começa falando? Vamos lá. Primeiro, então, ele divide o texto, no verso 1 e 2, naturalmente. O primeiro verso, ele lida com a relação com os senhores que não temem a Deus. Como é que os servos lidam com ele? Segundo, o verso 2, ele está lidando com os senhores que servem a Deus. Então, como é que os servos lidam com os senhores crentes? Então, eu tenho duas divisões básicas. O servo que é crente, lidando com o senhor que não é crente. O servo que é crente, no verso 2, lidando com o senhor que é crente, que teme ao Senhor. Então, como é que ele, então, deve tratar desse assunto? Então, voltemos ao texto comigo, verso 1. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. A palavra aqui, utilizada aqui, melhor identifica o conceito desse serviço obrigatório, irmãos. Podemos chamar assim de escravo, como é usado, é pela expressão debaixo de jugo. Esse é um termo que, tecnicamente falando, não apenas no texto grego, como também nos textos paralelos das literaturas clássicas, esse termo é usado para descrever um tipo de domínio opressor. Então, veja, todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. E considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Todos, quem são os crentes aqui nessa sessão? Tanto no verso 1 como no verso 2. Os servos, os que estão debaixo de jugo, certo? Então, eles lidam com essa realidade. Um senhor que não teme a Deus e um senhor que teme a Deus. Você vai considerar digno de honra esse senhor. Você que está debaixo de jugo, considere-o digno de honra. Ora, e aqui nós precisamos entender por que razão ele é considerado digno de honra, irmãos. Primeiro, não é porque necessariamente tudo aquilo que ele ordena é bom. Ou não é porque se manda o servo fazer aquilo que é pecado, ele deve fazer. Não é nada disso. Isso ele está falando em termos do trabalho. Como é que ele deve olhar para o Senhor? Ele não está discutindo aqui a natureza do trabalho. Ele está discutindo aqui a relação dele com o outro. Então, vem a pergunta, devo eu fazer ou não fazer aquilo que um senhor que não teme a Deus ordena? Paulo diz, considere-o digno de honra. E a razão por que ele é digno de honra é porque Deus nos ordena a tratar com respeito todo aquele que foi criado por ele. Ora, a Escritura diz, irmãos, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem.
E se você parar para pensar, por que Deus nos manda amar os inimigos? Qual é a base disso? Não é porque simplesmente essas pessoas, elas são cristãs, ou porque essa é uma manifestação do evangelho da parte delas para comigo, não. É porque ela foi criada por Deus. E toda criatura, todo aquele que foi criado por Deus é digno de ser tratado com dignidade. Não é porque é crente ou descrente, se foi criado por Deus, ele independente de ser crente ou não, eu preciso respeitá-lo. E aqui Paulo, então, ensina Timóteo a instruir a igreja nesse particular. Aqueles que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Por essa razão. Mas não é apenas essa. Veja, não é porque você está debaixo de jugo que é digno de honra. Aí a razão vem agora. Paulo vai dar a razão para Timóteo. Veja o que ele diz no verso: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Para que, entenda, esse servo, ele é servo de Cristo. Então, ele vai agir de conformidade com esse Senhor que é Cristo. O que ele visa é a glória de Cristo. Então, muitas vezes, eu vou me submeter, eu vou baixar a cabeça para que o nome de Cristo não seja tratado com desrespeito, ou seja blasfemado na sociedade. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Ora, Paulo escreve a Tito, por exemplo, se você virar aí as páginas depois de 2 Timóteo, no livro de Tito, capítulo 2, verso 5. Veja o que Paulo diz a Tito, irmãos. Leia a partir do verso 3 até o 5, vai ficar bem mais claro para vocês. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê, irmãos? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja que coisa interessante. Paulo acrescenta um detalhe: a razão pela qual eu devo agir assim não é só além da relação Cristo e igreja, há uma relação também do meu Senhor, de quem é quem eu sirvo. Por isso eu preciso pensar na honra do nome dele. E aqui tem um caráter, irmãos, tem um caráter evangelístico e tem um caráter doutrinário evangelístico na sua natureza, não é? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Que doutrina? Olha, esses que foram libertos por Cristo, os que foram libertos do pecado, eles se tornaram rebeldes, eles não se sujeitam a ninguém. Que coisa interessante. Não, você é servo do Senhor Jesus Cristo. Você não vai quebrar as estruturas estabelecidas pelo próprio Deus. Ora, o que é que pode acontecer quando nós somos salvos, irmãos, muitas vezes libertos da condenação? Escravos do pecado, pelas amarras de Satanás. O que é que acontece? Paulo chega a escrever na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, acerca de um problema que estava acontecendo, que não era comum, mas passou a ser comum pela natureza do avanço do evangelho nos países que não eram judeus, né, que eram entre os gentios. Por exemplo, um homem e uma mulher eram ímpios e eram casados. O Senhor salvou o marido e não salvou a esposa, ou salvou a esposa e não salvou o marido. Então, nessa libertação, submeter-se a um homem que não ama o seu Senhor, que não ama a Cristo, que não faz a vontade do nosso Redentor, o que é que vai acontecer? O que é que ela poderia pensar? Eu estou livre para me separar dele porque ele não ama meu Senhor.
Paulo disse, não, você não pode fazer isso. Entende? A libertação, muitas vezes, ela produz uma intenção de quebra de estrutura. E Paulo diz, não, só se o ímpio quiser se separar, ele vai se separar. Se ele não quiser, você não pode fazê-lo. Mas se ele quiser, deixe ele ir. A preocupação, então, tantas vezes significa, irmãos, não é meramente o meu interesse que está em jogo, é a glória de Cristo. Paulo escreve ainda aos Coríntios temas como esse, e sabe, um deles era a questão de você levar alguém para a justiça. Você tem um problema com o irmão na igreja, se era um problema financeiro, alguma coisa dessa natureza, e você resolve, então, processar o indivíduo e colocá-lo na justiça. Paulo disse, vocês vão desonrar o nome de Cristo? Não há ninguém no nosso meio que possa julgar isso? Vocês vão... Aí ele diz, sofra o dano, sofra a perda, mas não cause vergonha para o nome de Cristo. Então não é de estranhar Paulo mais uma vez argumentar nessa direção, dizendo, olha, você que está debaixo de julgo, você deve considerar digno de honra. E é interessante que a palavra honra é um termo utilizado nessa sessão, veja se não é. Honra as viúvas, depois honra os presbíteros, agora você vai honrar até mesmo aquele que coloca você debaixo de julgo. Sabe por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Você não vai ser um rebelde por causa de Cristo. Mais uma vez eu preciso afirmar para os irmãos que em nenhum momento aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, tudo que o Senhor ímpio lhe pedir para fazer, você deve fazer por causa de Cristo. Não, se você se submete a Ele por causa de Cristo, você não vai se submeter a esse Senhor quando Ele lhe propor algo que é contrário àquilo que o teu Senhor te ensinou, que é contrário à própria lei de Deus e à própria vontade dEle. Segundo verso, no capítulo 6, verso 2, Paulo continua, também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito. E aqui, irmãos, é outro detalhe interessante, há uma acomodação. Enquanto aquele que não teme a Deus e me coloca sob julgo, eu não quero honrar esse aqui. Por outro lado, quando eu tenho um Senhor que é temente a Deus, como eu sou, eu quero afrouxar a rédea, eu não quero fazer o que é para ser feito, eu não quero cumprir minhas obrigações, eu não quero fazer o que é para ser realizado. E aí o texto diz, olha, também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Ensina e recomenda essas coisas. Ora, como é interessante, irmãos, né, você pensar assim, como que muitas vezes a libertação causada pelo Evangelho pode gerar uma falta de entendimento do modo como eu devo viver. Como eu devo viver. Eu fui liberto pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor a quem eu sirvo aqui nessa terra, no caso ali, nesse contexto de Paulo a Timóteo, ele também serve a Cristo. E aqui eu penso o seguinte, eu não vou tratá-lo com respeito, eu vou desrespeitá-lo, porque ele é meu irmão. Que razão estranha, né?
Se ele fosse um juiz, eu faria. Mas porque ele é meu irmão, eu não faço. Como nós temos essa tendência? É por isso que é mais fácil obedecer a Deus como um legalista do que como alguém que foi alcançado pela graça. Sabe como acontece com respeito? Vou lhe dar um exemplo disso na prática do dízimo e da contribuição na igreja. Pessoas perguntam assim, olha, o dízimo ainda é uma ordenança bíblica? Olha, no Antigo Testamento era uma ordenança, no Novo Testamento nós devemos contribuir com generosidade, liberalidade, assim como o Senhor ordena, e o princípio mínimo de 10%, mas nós somos livres para contribuir na casa de Deus, com toda a liberalidade. Aí a pessoa diz assim, como é? Então eu não preciso, não sou mais obrigado a dar o dízimo. Aí a pessoa não dá dízimo mais. Porque só dava quando era obrigado. Você entende? Agora que ela descobriu que ela não é mais obrigada, mas o que ela é obrigada a fazer é doar com liberalidade, com generosidade, e 10% é o mínimo que ela pode fazer. Aí ela descobre que ela não quer mais contribuir, porque eu sou livre. Que coisa estranha é o nosso coração. Eu só faço se eu for obrigado. Eu fui livre, eu sou liberto. Eu posso fazer muito mais. 10% é o mínimo que eu posso contribuir na casa de Deus. Mas as pessoas não concebem a ideia da libertação. Ora, ele é meu irmão, então ele vai me entender. Eu vou usar o tempo do meu trabalho para evangelizar aqui na empresa. Eu vou usar o tempo do meu trabalho para poder preparar estudos para a igreja. Isso é pecado, isso é a quebra da lei de Deus. Eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer, e esse é o trabalho que Deus me deu ali. Pelo contrário, trabalhe ainda mais. Paulo diz, olha, porque ele é teu irmão, ele deve trabalhar ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente. Ele é crente. Você sabe como Paulo descreve esse senhor aqui, irmãos? Porque ele compartilha do seu bom serviço, é crente e amado. Assim como você é crente, ele é crente e amado. Você sabe qual é o golpe que Paulo dá nessa estrutura, irmãos? É que as relações agora, elas são partilhadas pela identidade que é acima de qualquer outra. Não é o meu trabalho, a quem eu pertenço. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Essa é a razão da minha ação. E aí, por exemplo, se você for lá para Romanos, no capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo, ele descreve assim esses irmãos. Veja o que significa alguém amado. Romanos 1, 7. Diz assim a palavra de Deus: a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos os amados, todos aqueles que estão... Quem são esses amados, irmãos? Aqueles que são chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz. Olha, ele está chamando, eles são fiéis, eles são crentes e são amados do Senhor. Da mesma forma, como você é agora, nós estamos unidos numa realidade. Nós estamos debaixo dessa autoridade que é Cristo. Nós somos amados por Ele. Depois de Tito, Filemon. Veja como esse caráter de irmão muda completamente essa relação dentro da estrutura que Paulo está tratando aqui. Filemon, a partir do versículo 8, preste atenção nisso, irmãos. Pois bem, Filemon só tem um capítulo, né? Então, a partir do verso 8.
Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Veja, ele é teu escravo, ele pertence a você, e ele foi usado por Deus aqui, quando eu estava em algemas, ele foi liberto pelo Senhor aqui comigo, quando eu estava preso, o Senhor me usou para libertá-lo das algemas do pecado. Agora eu mando ele de volta para ti. Eu poderia usá-lo agora, mas ele vai de volta para ti. Agora eu te peço uma coisa, veja o que Paulo vai dizer. Ele vai colocar o machado na raiz do problema. Ele diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Receba-o não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Ele continua: especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no sangue. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se ele te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Foi dado o golpe fatal na estrutura pela igreja. Os que estão em Cristo têm uma relação que está acima de toda a relação. Nós somos irmãos caríssimos, irmãos em Cristo. Eu não vou exigir do meu servo, se não for aquilo que é justo. Eu não vou trabalhar para o meu Senhor apenas quando Ele estiver vendo, porque eu trabalho para aquele a quem eu amo e sirvo, que é Cristo. Foi dado um golpe em toda essa estrutura. E Paulo então diz: pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Faz isso, Timóteo. Tudo que eu te ensinei, não apenas aqui, mas dos capítulos anteriores, ensina e recomenda essas coisas. Na igreja nós teremos livres e escravos. Nós teremos homens e mulheres, pais e filhos, patrão e empregado. Escravo não mais, porque essa estrutura, graças a Deus, houve libertação e nós estamos livres disso, pelo menos no Ocidente de modo geral. Graças a Deus por isso.
Porque, sem dúvida, a escravidão é algo danoso. E nunca, jamais a Escritura ela deu vazão para o que se chama de escravidão hoje. Jamais, jamais. Você sabe como era a escravidão no passado, não muito distante? As pessoas eram raptadas dos seus países e trazidas para outro país sem vontade própria. Você quer ver o que Paulo diz em Timóteo? Capítulo 1, por favor, versículo 10. Desculpa, capítulo 1, verso 8 em diante, ele diz assim, 1 Timóteo 1, 8 em diante, sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens. Raptores, a lei, então ele coloca aqueles que fazem rapto de pessoas dentro de todo esse tipo de iniquidade. Então nunca a igreja entendeu, ou a palavra de Deus entendeu escravidão apoiando a ideia de raptar alguém de um lugar para o outro, jamais isso era condenado pelo Senhor. Se você pegar, por exemplo, o catecismo maior, irmãos, o catecismo maior, quando trata acerca do mandamento que fala não adulterarás, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento, logo na primeira linha diz assim, os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto. É proibido na lei de Deus. Outra coisa que é importante, quando você vai para o 8º mandamento que fala, irmãos, não furtarás, não furtarás. Na pergunta 142, quando ele diz quais são os pecados proibidos no 8º mandamento, que diz não furtarás, na primeira linha ele diz, os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos. É proibido pela lei de Deus. Então, isso nunca teve amparo nas Escrituras Sagradas. Então, quando se teve escravidão no mundo, foi um abandono das estruturas de Deus, da lei de Deus e da sua palavra. Nunca isso foi estabelecido. É a mesma coisa da poligamia. Deus instituiu um homem e uma mulher, e a sociedade entrou numa estrutura de poligamia, onde ela foi devastada, e o Senhor restabelece isso, um homem e uma mulher. A igreja, e o apóstolo Paulo nunca, irmãos, nunca em nenhum momento, eles tratam desse assunto como se fosse algo que é para ser exaltado. Lembre-se, ele está discutindo o tema dentro da igreja, como deve o pastor trabalhar naquele contexto de Timóteo esse tema. Como um irmão lida com um chefe, um senhor que é ímpio, e como um irmão lida com um senhor que é crente. Debaixo de Cristo, nós aprendemos a nos submeter a todas essas estruturas para a glória de Cristo. Você sabe que quando você pensa no Evangelho, irmãos, a linguagem do Evangelho é a linguagem de que nós éramos escravos. Nós éramos escravos. Havia um jugo sobre nós. E nós éramos submetidos ao pecado, ao diabo e ao mundo. Então Jesus Cristo, quando veio nos redimir dos nossos pecados, em Mateus, no capítulo 11, ele chama os seus que estão debaixo de jugo, que estão cansados e sobrecarregados. E ele diz assim, Mateus capítulo 11, por favor, abra sua Bíblia para nós encerrarmos, irmãos, na leitura apenas desse texto. Mateus 11, verso 28 a 30, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tira o jugo que está sobre você. O Senhor diz: eu te darei o meu jugo e o meu fardo. É assim que nós vivemos. Nós éramos escravos do pecado, agora servimos a Cristo, libertos do pecado. Nós fazíamos a nossa vontade da carne, dos pensamentos do mundo e do diabo. Agora nós lutamos pelo poder do Evangelho contra todos esses inimigos. Fomos libertos. Quando você olha para a lei de Deus, os 10 mandamentos, você pensa num jugo que é colocado sobre o homem. Não terás outros deuses diante de mim, até não cobiçarás, os 10 mandamentos. As pessoas pensam, isso é um jugo sobre nós. Não, é não. É jugo para quem não conheceu a Cristo. Sabe por quê? A lei começa assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te tirei da casa da escravidão. Livres. Não sirvam a outro Deus além de mim. Não me adorem conforme a sua própria imaginação. Não tome o meu nome em vão. Ame o dia do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. O Senhor me tirou da escravidão e disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por Cristo nós viveremos em submissão a qualquer estrutura nesse mundo, porque a Ele é a glória e o nome dEle nós queremos exaltar, mesmo que tenhamos prejuízo, até mesmo a própria vida. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz e reconhecermos como é gloriosa a vida da igreja, Senhor. Não há diferença no nosso meio que não seja aplanada. Sim, existem ricos e pobres. Sim, existem, ó Deus, patrão e empregado. Sim, Senhor Deus, existe homens e mulheres. Mas não há mais isso na igreja, porque agora nós somos irmãos. E o irmão trabalha buscando a glória do seu Senhor. O patrão governa buscando a glória do seu Senhor. O marido cuida da sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa é submissa ao seu marido, como a igreja é a Cristo. Tudo, Senhor, nós fazemos por causa de Cristo.
porque agora nós somos irmãos. E o Senhor é o nosso Deus. No teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Coloquemos-nos de